O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa de Jesus disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e amigos que conosco participam desta Santa Eucaristia, desde esta Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, e todos aqueles que nos acompanham pela TV Nazaré. O Evangelho de hoje é, de certo modo, uma continuação do Evangelho de ontem e uma continuação daquele de domingo passado, próximo, das bem-aventuranças, tratando e falando assim da santidade de todos os irmãos que nos precederam e que já habitam as mansões celestiais, o reino dos céus. De certo modo, é uma continuação de ontem, porque o Evangelho de ontem também falava de um certo banquete. O Evangelho, as Escrituras Sagradas, trata com muito carinho desta expressão do banquete. O banquete é muito caro à Sagrada Escritura, porque é exatamente na expressão do banquete que parece ser aquilo que pensamos e não é. Se fazemos uma leitura bem mais espiritual e escatológica da nossa vida, daquilo que é ela mesma, no final de tudo, viver em Deus e viver plenamente para Deus. Aqui nos apresenta, logo de início, quando vai dizer: um homem que estava à mesa, feliz aquele que come o pão no reino de Deus. O reino de Deus, ele não acontece plenamente aqui, mas ele realiza de modo existencial na igreja, como vai nos ensinar a Lumen Gentium, o documento da igreja à luz do Vaticano II. Tem a sua semente, a sua sementinha inicial na igreja. Mas o reino de Deus acontece plenamente no céu. O reino de Deus acontece plenamente em Deus, e este acontecer não é aqui e agora. Aqui nós damos apenas os passos iniciais. Isso para não pensar ou não fazer uma leitura puramente humana deste banquete que aqui está. Porque a tentação é fazer uma leitura puramente humana. E muitos podem até dizer: a Eucaristia, a Eucaristia. Aí coloca a Eucaristia de lado, aí diz assim: não, mas esse aqui é a partilha dos bens. É a partilha dos bens. Não é somente isto, não. O banquete de que fala Jesus no Evangelho é, em toda a sua excelência, a Eucaristia.
Jesus se dá completamente para nós, mas nem todos o querem, porque nós inventamos desculpas para não participar do banquete que nos é dado. Havia um grande santo na igreja e muitos místicos assim falaram: Jesus está dia e noite no sacrário. Quantas vezes vamos até ele visitar? Quantas vezes nós colocamos diante do Senhor na Eucaristia a nossa vida? Quantas vezes nós rezamos diante do Senhor? O tempo é uma questão de opção. E aqui exatamente neste evangelho do banquete que aparece. Depois, o caráter da missa não é só banquete, mas tem o caráter sacrificial. Cristo derramou o sangue por nós. Portanto, a missa é o sacrifício de Cristo na cruz, sim, e o banquete eucarístico também. Isso é o que nos ensina o nosso catecismo. E aqui agora aparece Jesus, exatamente não dando a resposta direta como sempre, mas usando de parábolas. E na parábola ele vai dizer exatamente a todos nós: um ia fazer isso, deixou, o outro aquilo deixou, o outro aquilo lá, o outro deixou. Não tenho tempo. Temos tempo para nós, e muitas vezes nem para nós mesmos, quanto mais para Deus, quanto mais para o Cristo. E então Jesus vai dizer: saí pelas ruas e chamai aqueles que nada têm a ver convosco. Se nós queremos perder o Cristo de nossa vida, Ele com certeza terá outros diante dele, porque Jesus quer salvar a todos nós. O problema é se nós aceitamos a salvação de Jesus. A Eucaristia é para todos nós. O problema é saber se nós queremos participar deste banquete eucarístico, na hora do banquete. Portanto, não tenhamos esta visão puramente humana do banquete que aqui apresenta, ou uma frustração que pode aparecer para nós, uma certa frustração, como era o evangelho de ontem, né? Quando você for dar um banquete, não chame seus amigos, seus vizinhos ricos, chame aqueles pobres, cegos, coxos, aleijados. O banquete de Deus é para todos. Ele quer salvar a todos, Ele quer colocar todos diante da Eucaristia. O único banquete que não é exceção de pessoas é o banquete da Eucaristia. Por isso que na Santa Missa nós colocamos todos diante de Deus. Peçamos ao Senhor, caríssimos irmãos, que também nós encontremos um tempinho para Deus, porque Ele já deu o grande tempo e a salvação plena a todos nós, que foi o seu Filho que veio para nos salvar, nos resgatar e tirar de nós toda o melhor, dar-nos a salvação, tirando de nós esta talvez responsabilidade. Mas nós devemos seguir para o banquete compromissados com a cruz de Cristo, compromissados com a sua Eucaristia, para que nós também sejamos irmãos entre os irmãos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.